Agora vamos trazer detalhes a respeito dos números aqui no estado do Piauí. Agora há pouco foi divulgado um boletim que traz o número de ocorrências do estado. Eu vou falar ao vivo, direto da Secretaria de Saúde, com o repórter Tiago Melo, que traz mais informações. Tiago, boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Joelson, a você e a todos que nos assistem. O que há de se comemorar, ou pelo menos o que é positivo no momento, é que não há caso confirmado de Covid-19 aqui no estado do Piauí. No entanto, o número de casos suspeitos aumentou em número de 9 do boletim expedido ontem à tarde para o boletim expedido hoje pela manhã. Subiu de 34 para 43 o número de casos em investigação. A gente passa a conversar a partir de agora com o diretor do Hospital Natan Portela, José Noronha. Doutor, boa tarde. Esse aumento no número de casos em investigação era previsível? Boa tarde, Thiago. Boa tarde a todos. É previsível. Então, é o que a gente vem conversando desde o mês de janeiro. Nós estamos entrando agora no nosso período sazonal da influenza. Então, todo ano, por volta desse período, desses meses, nós temos um aumento do número de casos de síndromes respiratórias. Essas síndromes respiratórias atualmente são causadas por vírus respiratórios comuns, vírus que nós nos prevenimos utilizando a vacina. Agora, além desses vírus, nós temos que ter o cuidado com o Covid-19. Doutor, em relação aos casos que podem complicar, uma grande preocupação da população em se estabelecendo que o vírus pode chegar a cometer alguma pessoa é se a rede de saúde vai estar estruturada para dar o devido tratamento. O que se tem hoje acerca de leitos de UTI? Isso está sendo discutido pelo comitê instalado para essa finalidade? Bom, Thiago, então isso é o que é discutido em qualquer situação de pandemia, que é o que a gente tem hoje. Então, toda rede de saúde tem uma determinada quantidade de leitos, seja de internação, seja de terapia intensiva. Dependendo da quantidade de casos que apareçam, essa rede vai estar preparada ou não. Então, todas as medidas educativas e restritivas que estão em efeito, elas servem justamente para a gente mitigar a evolução das síndromes respiratórias, sejam elas pelo coronavírus o novo, sejam pelos vírus respiratórios que já circulam no país, e aí cabe à população nos ajudar. Essa liberação escolar não são férias, não é para viajar com a família, não é para fazer festa, não é para ir para o bar. Isso é um período de recolhimento, de quarentena, de distanciamento justamente para mitigar. Se eu espero X casos para daqui a 2 semanas, esses X casos com essas medidas vão aparecer em 2 meses, 3 meses e isso a rede consegue absorver de maior facilidade. Você me perguntou dos leitos de terapia intensiva. Então hoje nós estamos negociando cerca de 80 novos leitos, que a gente chama de gestão de leitos, leitos locados, para a rede pública do Piauí. Então, de onde vêm esses leitos? 10 leitos cedidos pelo Ministério da Saúde, 70 leitos cedidos pelo governo do estado do Piauí. São estruturas a serem montadas? Não. Então, quando a gente fala de gestão de leito, nós estamos falando de todo o aparato tecnológico que eu preciso para manter esse leito funcional, monitores, cardioversores, ventiladores mecânicos, e a rede entra com uma estrutura de enfermaria que ela tenha, que tenha suporte, que seja compatível com o leito de terapia intensiva, e esse equipamento vai chegar e vai se transformar numa UTI provisória. A Polícia Rodoviária Federal também foi convidada a uma participação efetiva nesse combate. De que forma isso se dá? Bom, então nós tivemos uma reunião com representantes da Polícia Rodoviária Federal, justamente com medidas educativas e de controle da população. Então nós sabemos que diversos cidadãos chegam no estado através de ônibus vindo de outros estados. Então nós nos reunimos com eles para aumentar e incentivar essa fiscalização desse pessoal que está vindo por esse meio público de transporte. Nós temos uma pergunta do estúdio, pois não? Bom, doutor Noronha, eu quero falar com o senhor a respeito de testes. Existe a necessidade de se fazer testes para descobrir se a pessoa tem ou não coronavírus. Esses testes, ao que parece, eles dependem de um reagente e não tem esse reagente no estado do Piauí. E, portanto, o Piauí não está fazendo os testes em função desse problema. Como é que o senhor e a Secretaria de Saúde estão administrando essa questão? Como é que está sendo feita a definição de quem tem direito a fazer testes e quem não tem direito?
O Joelson pergunta acerca dos testes para detectar o corona, que dependeria de um reagente que não haveria aqui no estado do Piauí. Como é que está se triando e definindo quem deve e quem não deve fazer o teste? Como é que isso está sendo administrado? Bom, então eu não tenho essa informação formal, né? Informalmente, o que a gente sabe? Que alguns laboratórios privados estavam disponibilizando material para teste específico do novo coronavírus. Isso não entra no protocolo do Ministério da Saúde de forma alguma. Tanto que tínhamos indivíduos que não tinham indicação, que estavam assintomáticos, que estavam correndo para esses laboratórios para fazer esses exames. Então, no protocolo do Ministério da Saúde, nós estamos falando de quê? Nós estamos falando de 3 avaliações laboratoriais separadas. Então, nós temos o que a gente chama de painel viral, que é realizado no LACEN, e é realizado no LACEN, para os vírus respiratórios mais comuns, que são os vírus que vão causar a maior frequência de síndromes respiratórias no momento. Uma vez que esse exame dá negativo para esses vírus, o LACEN ele envia essa amostra para o Instituto Adolfo Lutz em São Paulo. Lá ele repete o painel viral novamente, se permanecer negativo, aí que ele faz o exame do Covid. Né? De já, nosso estado está recebendo amostras do teste específico do novo coronavírus, conforme as recomendações do Ministério da Saúde, que está capacitando os outros estados, porque até então nós tínhamos laboratório de referência apenas quais? Instituto Adolfo Lutz, Fundação Oswaldo Cruz e Instituto Evandro Chagas, para que a gente descentralize esses testes. Muito obrigado, doutor, pelas informações. Joelson? Bom, Tiago, eu gostaria de aproveitar ainda a presença do doutor Noronha para a gente tratar um pouco mais a respeito desses casos. Uma questão que me preocupa, ele falou a respeito do Laboratório Central. A informação que a gente tem é que no Laboratório Central ainda estava aguardando reagentes vindos aí da Fiocruz ou vindos do Rio de Janeiro. Há a necessidade de que todo mundo corra para a rede de saúde quando tiver o menor sinal de sintoma do coronavírus? Ou de alguma gripe ou de alguma coisa desse tipo? O Joelson pergunta em relação a um comportamento da pessoa que, em função dessa grande divulgação de informações, pode, a qualquer sintoma de síndrome respiratória, buscar o atendimento no posto de saúde. A quem o senhor recomendaria que fosse buscar verdadeiramente, quando é que se de fato está se tratando de alguém em situação de risco? Excelente pergunta. Então, e aqui fica um apelo para a população. Nós temos vários meios, site do Ministério da Saúde, site da Secretaria de Saúde, tem um aplicativo para qualquer celular que a pessoa pode pegar para informar a população. Hoje, quem é suspeito? É um indivíduo que tem febres e sintoma respiratório, que teve uma viagem internacional nas últimas 2 semanas. Ou então, um indivíduo que teve contato com um caso suspeito. Não adianta só a pessoa vir da Itália, vir de outro país, estar bem, você teve contato com essa pessoa e você desenvolveu o sintoma respiratório e você se achar que é suspeito. Não é, entendeu? A gente está numa época que esses quadros respiratórios vão aparecer. Se você é um caso verdadeiramente suspeito, pode procurar a unidade de pronto atendimento mais próxima, seja pública, seja privada. Nesse momento você vai ser avaliado por um profissional capacitado e vai ser acionado o CIEVES, que é o Serviço de Informações Estratégicas da Vigilância Epidemiológica do Estado. Tá certo? A partir daí vai ser definido coleta de exames, se tem necessidade de internação ou não. Cabe aqui um pedido para a população. A indicação de máscara cirúrgica é apenas para profissionais de saúde e para indivíduos que estão doentes, que estão em quarentena domiciliar. Então, se a população inadvertidamente vai aumentar o consumo de máscara cirúrgica no mercado, eventualmente vai faltar para o indivíduo doente que está de quarentena em casa. E esse indivíduo aí sim vai propagar a doença entre seus familiares. Então a gente pede o apoio da população e a compreensão da população nesse aspecto. Nós temos mais uma pergunta, pois não? Muita gente está utilizando os dados de 2018, quando aconteceram 800 mortes, mais ou menos, no Brasil, em 6 meses, de janeiro a julho, para dizer que, naquela época, já se morria por conta da gripe, H1N1. Agora, estão dizendo o seguinte, se já matava antes, naquele tempo, então essa é apenas mais uma gripe. O que é que o senhor diria para as pessoas que imaginam que a gripe, a coronavírus,
provocada pelo Covid-19 é mais uma gripe como tantas outras gripes no Brasil? O Joelson pergunta acerca de um parâmetro que está sendo utilizado por algumas pessoas de dados de 2018 relacionado a mortes por H1N1, que foram cerca de 800 mortes em todo o Brasil. E se referindo ao Covid-19 como mais uma gripe, deve ser tratado assim mesmo? Não. Primeiro, não é motivo para pânico, porque 80% dos casos são casos com sintomas leves, dos que apresentam manifestação clínica. Mas a gente não pode tratar despreocupadamente e até de forma irresponsável como mais uma gripe. É um novo vírus que nós não temos vacina no momento e não temos tratamento específico no momento. E esse vírus ataca principalmente, ele tem uma capacidade de contágio elevada e ele ataca principalmente a nossa população idosa e os nossos profissionais de saúde. Então, todo cuidado deve ser tomado para quê? Para que a gente mitigue os casos, a gente reduza a quantidade de casos, até que o Brasil e o mundo tenham outras medidas efetivas contra a doença. Por exemplo, H1N1 hoje a gente tem vacina, a gente tem antiviral. Esse vírus a gente ainda não tem. Então, todas essas medidas e a importância disso é para que a gente evite a propagação, para que a gente não tenha que chegar na situação que a Itália chegou, para que a gente não tenha que chegar na situação que a China chegou. Muito obrigado, doutor. Ainda há, Joelson, algo a tratar com ele? Não, Tiago, agora satisfeito. Muito obrigado. Obrigado, Tiago Melo. Obrigado, doutor Noronha. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos vocês.